A próxima palestra é do Carlos Roberto Gonzalez, diretor de operações da Anglo Ferros. O título da apresentação dele vai ser o valor agregado da sustentabilidade na mineração. Carlos, se ele puder subir. Carlos é diretor de operações da Anglo América, unidade de negócio do Minério de Ferro Brasil, desde julho de 2009. Antes desse período, conduziu o projeto Minas Rio, na posição de diretor de operações do Sistema Minas Rio. Carlos tem formação em Geologia, Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto e MBA em Gestão e Estratégia de Negócios pela USP. Com extensa vivência na indústria de minério de ferro, ocupou por 11 anos diversas funções de liderança na Vale. Carlos tem 41 anos, é natural de São Paulo, é casado e tem 3 filhos. Bem-vindo, Carlos. Boa tarde a todos. Bom, já gostei que me inovaram aqui, me falaram que eu só tenho 41 anos. Então já está bom, eu sou um pouquinho mais velho. Bom, mas eu gostaria de agradecer ao Renato aí pelo convite, ao Isamo, professor antigo aí da Escola de Minas, que me convidou também para fazer essa palestra. E acho que o momento e o tema da palestra é bastante adequado, né, falar do futuro da mineração, já que a gente vive uma transformação muito grande agora, discussão de novas legislações, a questão da sustentabilidade aí como um ponto marcante aí em qualquer empreendimento mineral. E dentro desse convite, apesar do nosso projeto, o projeto da Anglo América, não estar localizado diretamente no quadrilátero, mas eu acho que é interessante dividir um pouco com vocês essa experiência, porque ele é um projeto, talvez o primeiro projeto, né, entre outros que virão aí na Serra do Espinhaço, e por ser um primeiro projeto numa nova província, a gente vem passando por algumas exigências e algumas discussões bastante interessantes, porque a região não está acostumada com a indústria, e você tem que não só cumprir com a legislação, mas convencer a região de que aquilo vai trazer um benefício mútuo, né? A empresa vai ganhar e a comunidade também vai ganhar com o desenvolvimento regional. Então, essa experiência de uma nova província, de ser a primeira mineração fora do quadrilátero, talvez ela se aplique um pouco nesse tema do quadrilátero ferrífero 50, já que a gente trata de assuntos novos a cada dia, é um desafio diferente para vencer esse obstáculo e implantar a mineração. Talvez eu precise de uma ajudazinha aqui, né? Bom, iniciando aí a mineração, aliado ou inimiga, a gente tem hoje uma sociedade que, de uma certa forma, ela acha, ou até por um conceito errado, talvez, ela acha a mineração muitas vezes prejudicial à sociedade, à região, ao meio ambiente. E essa imagem é difícil de você transmitir quando já se tem um paradigma, um conceito criado de que a mineração ela não traz benefício, ela só traz prejuízo para a região. Então, principalmente nessas regiões, e nós, aqui no quadrilátero e no Espinhaço, estamos localizados dentro da reserva da biosfera, a gente tem que tratar desse assunto e tentar convencer as pessoas de que a mineração ela traz benefício, sim, né? E de que forma que ela traz. Muitos dessa herança negativa que tem da mineração, eu não consigo julgar todos os aspectos, mas alguns eu acho importante, a própria questão de, antes, talvez até por uma legislação menos rigorosa, as empresas, na verdade, elas se implantavam nas regiões sem uma discussão com a sociedade, né? Era uma coisa um pouco imposta até nos anos 70, talvez início dos anos 80, depois que começou essa discussão ambiental muito forte. Então, talvez hoje você tenha alguns problemas ligados à mineração antiga, a mineração lá de trás, que vem trazendo, e o impacto que foi causado lá, você não consegue hoje compensar a sociedade, e cria-se essa polêmica de que a mineração não é
uma coisa que agrega no município, ela traz dívida, depois ela vai embora por ser um bem finito, enfim. Né? Então, acho que tem essa herança negativa. Mas tem também, por outro lado, uma questão que a gente sempre comenta nas audiências públicas, e, enfim, a questão do crescimento econômico, né? Que, principalmente dentro do quadrilátero, aí, falando um pouco de ferro, né? Quando a gente vê o mundo crescendo e o consumo aumentando, quando você vê crescimento econômico em alta, você já pensa em produção de aço, automaticamente se recai na questão da mineração e na geração da matéria-prima para a transformação para o aço. Então, as pessoas que utilizam, que gostam do desenvolvimento e do crescimento, que somos nós, a população, né? A gente também tem que entender que a mineração é uma questão necessária, né? Para o crescimento. E a legislação ambiental, acho que também vem para o lado do aliado aí. Até tem uma matéria que eu comentei no jornal, acho que no Ecológico, do Irã Firmino, que eu falo que a legislação ambiental mineira hoje ela é ampla, né, e ela complementa os aspectos socioeconômicos e ambientais de uma tal forma que, se você consegue licenciar um projeto aqui em Minas, você está apto para operar em qualquer lugar do mundo. Né? O meu amigo Caio está lá em cima da fena, lá, ele gostou dessa daí, né, Caio? Mas acho que é uma realidade. Minas Gerais está na vanguarda realmente da questão ambiental, principalmente da mineração, que ela conhece, né? Ela convive com isso há muito tempo, e o tratamento que é dado pela Secretaria de Meio Ambiente é um tratamento diferenciado realmente, que garante que a mineração ela tem que ser responsável e tem que atuar de forma, não só ser, mas atuar de forma responsável para conseguir obter todas as licenças. Diferente um pouco a mineração de outros segmentos da indústria, onde qualquer outro segmento, seja da indústria de refrigerante ou de uma indústria mecânica de transformação qualquer, você pode escolher, né, através de incentivo fiscal, qual município me dá mais incentivo fiscal, onde eu vou implementar o meu projeto, ou eu vou implementar uma empresa numa determinada região, vou procurar onde já tem essa mão de obra qualificada para mim poder trabalhar já com ela e evitar um investimento na qualificação. Ou através da questão da logística, vou colocar minha empresa numa região onde eu tenho um escoamento logístico que vai me beneficiar em termos do rendimento, da redução de despesa. Ou vou procurar uma região onde tem um IDH alto, assim eu não vou ter que investir tanto na infraestrutura do município, né, na questão da saúde, da educação, da segurança pública. Enfim, a mineração ela não tem isso, né? Eu acho que o segmento de mineração ele segue a rigidez locacional, você encontra um bem mineral numa determinada região, e agora, mais do que nunca, essas regiões costumam ser regiões extremas, né, fora dos grandes centros, onde você, obviamente, não tem incentivo fiscal, mão de obra não existe, não é qualificada. Normalmente, você tem que desenvolver o sistema logístico para o seu negócio se tornar economicamente viável, e colaborar junto com o governo do estado onde você vai implementar seu projeto com toda a infraestrutura para aportar a sua mineração naquela região. Então, no caso específico nosso, em Conceição, é uma cidade de 18 mil habitantes, com IDH baixo, não é uma região industrial. Então, você querer implantar um projeto significa que você tem que abraçar a causa da região e ajudar, né? Já que você vai vai gerar mão de obra, vai gerar uma migração de pessoas para lá, compartilhar a questão do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de segurança pública, de uma forma geral, do plano diretor do município, da questão fiscal do município, e analisar isso de uma forma conjunta e participativa. Então, acaba que o licenciamento ambiental, isso não é novidade, acho que não é nenhuma inovação que eu estou falando, mas dividir um pouco com vocês isso, ele passa a ser um esforço multidisciplinar e não mais uma questão ambiental só e socioeconômica,
né? Ele passa que, para você conseguir implementar um projeto desse, você tem que trazer uma equipe multidisciplinar com você, que consiga entender da questão da gestão do território, da questão técnica da mineração, da questão financeira, da questão fiscal, e que abranja tudo isso. Não adianta você ter um simples advogado que trate desse assunto, ou um cara que entenda pra caramba de meio ambiente. E eu costumo brincar com os executivos da Anglo, que a gente hoje é uma empresa de licenciamento e não uma empresa de mineração ainda. Depois que você conseguir obter as licenças, você passa a trabalhar mais com o foco técnico da mineração. Mas você precisa ter esse grupo multidisciplinar muito forte para você conseguir desenvolver um projeto de mineração hoje. E aí, trazendo um pouco o case nosso, que também não é novidade, mas talvez pela questão que eu expliquei anterior, de você estar inovando, montando uma empresa numa região que não tem indústria, numa região da reserva da biosfera, que tem uma vocação ecoturística muito forte, a gente tem um desenho que a gente vem compartilhando com a região, com as secretarias municipais, são 4 municípios envolvidos, com as ONGs, sociedade civil toda, e com as prefeituras, de um modelo de licenciamento, e a gente vem tratando desse assunto desde 2007, onde a gente tem o primeiro, que é a construção do EIA compartilhado, dessa criação de uma agência de desenvolvimento regional conjunta, onde a sociedade participa o tempo todo, o EIA compartilhado ela também participa, né, e tratar da questão do gerenciamento de recurso hídrico, que faz parte hoje. Acho que o Comitê de Bacias Hidrográficas que tem no Estado é extremamente eficiente, nos ajuda bastante, mas a gente tem que tratar do desenvolvimento de uma região a partir da sua bacia hidrográfica. Então, acho que um componente importante para a gente trabalhar dentro de um licenciamento sustentável é a questão da bacia hidrográfica. E, por último, os programas integradores sustentáveis e ambientais que complementam todo o desenvolvimento dessas condicionantes, e não só condicionantes, mas uma forma de você entrar na região de forma harmônica e não causar um impacto muito grande. Explicando rapidamente cada um dos itens, essa construção do EIA compartilhado, no caso, no nosso caso, o case do projeto Minas Rio, o EIA, nós desenvolvemos ele no ano de 2006 e 2007, ele ficou pronto, e nós não tínhamos essa ideia. A gente submeteu ele à FEAM, a Secretaria de Meio Ambiente, e logo que fizemos, a gente recebeu uma crítica muito dura da região, porque a gente estava fazendo a entrega de um estudo ambiental de impacto na região deles, e eles não tinham participado. Então, tinham várias ONGs, os secretários de meio ambiente na época, questionando bastante a gente. A gente voltou, repensou essa questão e resolveu tirar o nosso protocolo de dentro da Secretaria de Meio Ambiente e colocar em cima da mesa com a região, com as secretarias municipais e as ONGs, e abrir essa discussão antes de protocolar, ou seja, vamos discutir isso, vamos dividir com vocês os impactos, até sob o risco de ser penalizado depois, mas eu acho que foi uma iniciativa interessante, óbvio que causou um atraso no licenciamento, mas a gente não pode mais, eu acho que, pensar na questão de ganhar tempo quando você está se relacionando com a sociedade. Eu acho que você pode ganhar tempo, você ser transparente, abrir realmente o livro, as questões, e deixar eles participarem. Porque você pode, no final, discordar de boa parte daquilo, mas boa parte do que você está recebendo de input dessa sociedade é a questão que realmente está afetando, está apertando o calo deles. Então, por que não você já começar e conseguindo um aval deles no seu estudo de impacto ambiental? Porque se eles criticam e vocês chegam num consenso comum antes de protocolar, você vai ter muito menos dificuldade de aprovar ele futuramente dentro da secretaria, e eu acho que até vai causar uma dor de cabeça menor para a secretaria, porque muito das coisas que
está sendo pedida naquele EIA ou está contemplada, já foi discutida previamente com a comunidade, né? Então, essa foi uma primeira iniciativa, eu acho que isso é inovador, foi uma questão que não foi pensada por nós, mas através de uma exigência dos municípios, a gente acabou convivendo e já passamos por essa etapa, mas eu acho que é uma coisa, como nós estamos falando aí do QF50, acho que é uma coisa que cada vez mais vai estar mais próxima da realidade de quem quer licenciar um projeto. Sentar na mesa com a sociedade civil organizada, com as secretarias municipais e discutir o EIA participativo, vamos chamar assim. O segundo tema é toda empresa grande, ainda de novo o nosso case, né, entrando numa região que não é industrializada, tem um problema daquela questão até da chantagem, né? Você tem um monte de entidades, você tem um monte de, a gente chama de stakeholders aí, no município, que vê a oportunidade de você estar desenvolvendo um projeto e quer, né, participar daquilo de uma forma a obter um benefício qualquer em relação a isso. Então, se você é a empresa, e também nós aprendemos isso aí, e acho que também não é novo, mas vale a pena dividir, se você é uma empresa e começa a receber essas demandas, spots, né? Você cada dia vem uma pessoa querendo negociar, é uma associação comunitária, é uma associação dos agricultores, é uma associação do queijo, é uma associação, e você começa, caso você não seja receptivo a eles, eles vão ser contrários ao seu projeto, é uma coisa que não dá, nesse momento, para você dizer que não vai ser. Então, você tem que ter um cuidado muito grande. Então, uma forma que a gente está descobrindo, e ainda está sendo criada isso, é um ponto bastante positivo no nosso processo, é essa criação da agência de desenvolvimento, onde cada município tem o seu grupo de notáveis, que lidera o processo dessa agência, e a empresa entra só como coadjuvante, para ajudar a organizar isso. Então, ela já sabe, a comunidade, o quanto você tem de compensação e de dinheiro, de investimento, porque você já colocou isso dentro do estudo de impacto ambiental. Então, você passa a responsabilidade para esses comitês. Essa agência de desenvolvimento, ela tem um comitê de saúde, um de educação, um de infraestrutura, um de segurança, onde cada comitê desse tem os seus respectivos secretários dos municípios, mais as ONGs, participando, e você coloca para eles a responsabilidade de decidir o que eles realmente querem. Se eles acham interessante, na área de saúde, você reformar o hospital, ou investir em equipamento, ou criar uma nova clínica, enfim. O dinheiro, a destinação do dinheiro está dentro de uma caixa, né? Se você decidir, provavelmente você vai ter um grupo que vai estar a favor, outro contra. Se você entrega para eles administrarem isso, obviamente, com uma coordenação da empresa, você facilita as coisas, diminui vamos dizer, o barulho, né, o impacto das pessoas que nunca vão estar contentes com o investimento. Então, esse também é um ponto, eu acho, novamente participativo. Eu acho que a gente não vai fugir em nenhuma da minha fala aqui do tema participativo com comunidade. Não dá mais para entrar em lugar sem pedir licença, não dá mais para implantar projeto imposto, né? Acho que a gente vai cada vez mais estar participando com as pessoas para que a gente seja bem recebido e crie uma relação harmônica com a comunidade que a gente vai estar junto. Isso aí eu acabei de comentar tudo isso que eu falei, vou passar já. O gerenciamento de recurso hídrico, esse é um tema importante. No nosso caso específico, tão importante também, porque a gente está numa região que é nascente do Rio Doce, 2 bacias hidrográficas, uma do Rio Santo Antônio e uma do Rio do Peixe. Nós estamos inseridos nessa amarelinha aí, que é a bacia do Rio do Peixe, mas que junta afluente do Santo Antônio, que é afluente do Rio Doce. Então, a gente tem o Comitê de Bacia do Santo Antônio, tem o Comitê de Bacia do Doce, e a gente tem discussões aí sobre a questão, até porque o nosso meio logístico escolhido é mineroduto. Então, você vai bombear a água, vai transpor bacia e vai causar um impacto realmente na questão hídrica. Então, existe hoje até uma iniciativa da Fundação Gorsex bastante interessante, junto do Comitê de Bacia do Doce, que é um mestrado em gestão integrada de território,
que leve em consideração a bacia hidrográfica, e a gente está apoiando esse curso de especialização lá em Ipatinga. Tem várias pessoas da região já participando, e a nossa, vamos dizer, a nossa participação e incentivo a esse estudo tem como moeda de troca que sejam feitos os estudos relacionados à bacia do Doce, desculpa, a bacia do Rio do Peixe, que é onde a gente está inserido. Então, a empresa hoje ela tem uma equipe exclusiva tratando da questão água, e tem uma questão importante para nós mineradores, que a gente tinha, por coincidência, um medidor de vazão de água do rio, da ANA, da Agência Nacional de Águas, de 1950, e a gente foi, na época da elaboração do EIA, consultar esse medidor de nível de rio, e a gente vem, sem atividade mineral nenhuma, o rio, nos últimos 30 anos, perdeu 30% da sua vazão. Então, foi importante esse registro, na época, nas discussões das audiências públicas, porque na audiência a própria sociedade fala: pô, eu costumava nadar nesse rio, hoje em dia passa um fio de água só aqui. Né? Mas pela própria atuação antrópica da sociedade, né? Aquele desmatamento das matas ciliares, a expansão da agricultura, da pecuária na região, que fez com que várias nascentes fossem extintas e que assoreasse os córregos. Então, não é a atividade minerária que está diminuindo a vazão da região, né? E sim a própria atividade agrícola, pecuária e antrópica da população. Isso nos deu essa perda de vazão na época, foi uma coisa bastante interessante a gente descobrir isso, que a gente estava realmente, obviamente a gente já tem a outorga para captação de água, fio d'água no rio, mas também sabíamos que a gente estaria reduzindo de uma certa forma, apesar de dentro da legislação, a vazão do rio. Como aumentar essa vazão, né? E ali surgiu a ideia de a gente trazer esses 30% de volta num programa de compensação ambiental, que está sendo discutido hoje, mas recuperando as matas ciliares, dando condição para essas agriculturas familiares na região, de a gente não está querendo o êxodo rural dos filhos desses proprietários ou dos próprios proprietários para trabalharem na mineração. A gente quer dar condição para eles de permanecerem na região e terem, né, uma vida digna na sua propriedade. Né? Então surgiu aí a ideia de fazer um programa estruturante, que eu vou mostrar adiante, mas é um programa que a gente começou chamando de produção de água, que através da recuperação das matas ciliares e das florestas antigas da região você consegue devolver as nascentes, mas também agora a gente chama de um sistema de recuperação produtiva da região, que a gente descobriu na socioeconomia, que cada família de agricultor ali pequeno ganha hoje R$450. E como fazer para esse cara ganhar um pouco mais e ficar na terra dele? Né? Porque senão ele vai querer ganhar 1.000, 1.500, 2.000 na mineração e vai abandonar a cultura original dele. Eu vou mostrar um pouco mais à frente isso, né? Mas era só para ressaltar a questão da importância dos recursos hídricos aí. Os programas integradores e sustentáveis e ambientais são uma série deles, né? Então, para quem está chegando numa região nova também, você tem um programa de apoio ao imigrante, né? Vai ter migração de pessoas, né? O tratamento de resíduos, você vai precisar ajudar no tratamento de esgoto, de efluentes. Programa de apoio ao turismo, que é uma vocação da região, isso foi levantado lá no EIA-RIMA. Acho que uma questão muito interessante, talvez seja um ponto crucial aí nessas discussões com a sociedade, é que a mineração ela paga imposto, ela recolhe, CEFEM, enfim, e você pode ajudar o município a aplicar esses recursos na vocação do município, desenvolver atividade que é vocação do município, para que ele não fique dependente da mineração. E você faça da mineração só um degrau para o desenvolvimento regional. Porque se hoje você não tem condição, você tem uma região de IDH baixo, onde a geração de renda é baixo, a região não é industrializada,
90% da renda da região vem de fundo de participação dos municípios, ou seja, ele é totalmente dependente de dinheiro externo. Você pode usar aquele bem mineral, né, a rigidez locacional, para dar o primeiro passo, né, e ele começar a receber uma receita através da mineração. Obviamente que você vai ter um impacto ambiental, mas a moeda de troca é essa, né? E você, através dessa receita que você começa a receber, você ajuda, através de plano diretor, do planejamento estratégico do município, a ele desenvolver uma atividade que nos 5, 10 anos ele não vai depender da mineração mais. Seja atividade do setor de calçados, do setor de transformação da indústria, ou do ecoturismo, enfim. Mas é um ponto novo aí que eu acho que vale a pena trazer para vocês também, para estarem atentos a isso. E aí os outros programas todos, eu separei alguns interessantes aqui, que são questão de inovação, né? Esse programa de compensação florestal, né, e cooperação técnica com o IEF, a região ali é a região da Serra do Espinhaço. De um lado da nossa serra, onde a gente vai desenvolver a atividade mineral, uma característica, a gente tem uma característica de cerrado, né, e de Mata Atlântica, aí uns resquícios de Mata Atlântica. Atrás da nossa serra a gente já começa uma vegetação típica de cerrado, de campos rupestres, ou seja, uma transição entre dois biomas diferentes. Então, existe nessa área cor-de-rosa aí alguns corredores ainda ecológicos, ou seja, você tem mata preservada. Eu acho que um dos objetivos nossos é conseguir manter dentro, através dos projetos de compensação, manter esses corredores para que você consiga dar continuidade nessa migração das espécies, na questão reprodutiva. Eu não sou muito da área, mas a ideia é essa, né? Então, nós estamos trabalhando aí nessa área de cor-de-rosa, aí nesses projetos bastante interessantes. O projeto de compensação ambiental, que era uma ideia inicial aí, né? E agora a Biodiversitas, uma ONG, junto com a ANDA, a Agência Mineira de Defesa Ambiental, também nos ajudou bastante aí na identificação de alguns pontos de mata intacta para você criar uma RPPN ou para você fazer algum centro de estudo. Então, isso também são algumas áreas aí já identificadas. O resgate da memória biológica da Serra do Sapo. Aí tem uma questão bastante interessante de você resgatar o DNA da espécie ali na região. Eu não entendo muito dessa matéria, mas é a coleta da espécie hoje atual, transplante dela para viveiros e depois a recolocação da mesma espécie e não de uma espécie híbrida de retorno. É um projeto que está sendo muito bem tocado aí pelo pessoal do Instituto Espinhaço e Serra do Cipó. E, por último, eu acho que entra a questão da reestruturação da memória histórica e da cultura da região. Não é o último, é o penúltimo, né? A gente pega aí todo o resgate histórico da região Conceição, Alvorada, Cerro, que já foi mineração no século XVIII também, e que, por não ter atividade mineral, você tem bastante história a ser contada e bastante registro lá, mas precisa de um trabalho de trazer organizar essas informações, e nós estamos fazendo isso aí com o apoio do IFAM, tem uma turma aí trabalhando também nisso, né, para conservar a memória histórica e cultural. E, por último, esse projeto de reestruturação produtiva, que é esse projeto que a gente iniciou chamando de Projeto Água, e que ele tem uma abrangência aí muito grande, porque eu vou dar uma ideia aqui em alguns slides do que é, a grosso modo. Hoje, você tem a região, está mais ou menos nesse formato, você tem bastante solos expostos, você tem pastagens de baixa produtividade, infraestrutura pequena, né? As áreas de preservação, matas ciliares pequenas, né? E reserva legal normalmente ainda a ser regularizada, né? Então, um trabalho que está se iniciando aí, mas é de você começar a pegar essa pequena propriedade, né,
e fazer um convênio com cada proprietário de terra e começar a trabalhar na implementação de sistemas produtivos sustentáveis naquela propriedade pequena. Então, através de incentivo na agricultura familiar, através da implementação de sistemas produtivos, árvores que trazem, né, um investimento econômico para o futuro, a agricultura familiar, e aí você começa a fazer uma reestruturação florestal para conservação hídrica, retorna novamente as matas ciliares nas suas originais posições, e aí no futuro você conseguiu, através desse trabalho, que não é um trabalho simples, é um trabalho aí de mais de 10 anos, é uma experiência que já foi feita antes em outros países. O modelo dessa experiência é o modelo da Costa Rica, que tinha aí 12%, salvo engano, de área preservada só, e hoje tem 80%, depois de 10, 20 anos. É um modelo que eu brinco que a gente copia do Dr. Eliezer Batista, que fez isso na região do Espírito Santo, na fazenda dele, eu me esqueci o nome, mas de um dos donos também da Aracruz Celulose. E hoje você vai visitar a fazenda dele, é um modelo de sustentabilidade, que através do pequeno proprietário e evitando o êxodo dele para a indústria, você consegue atrair, ou seja, manter ele na região através de programas de incentivo que vai trazer um retorno maior do que os R$ 450 em média que ele está arrecadando hoje. Então, acho que você fazendo isso, você cria uma condição, né, de subsistência muito boa para a população, você mantém a cultura regional e você está cumprindo aí o papel, né, acho que social e de cidadão da empresa. Isso aí é só para finalizar, aí fazendo um pouco de propaganda da Anglo American, mas ela tem no mundo, né, ela atua em 15 países, ela tem 5 diferentes commodities aí hoje em operação, e ela tem os programas dela, já que são programas bastante estruturados, a gente copia muita coisa, a gente traz muita coisa de bom para aplicar no nosso projeto, no projeto Minas Rio, que é um projeto novo para a Anglo, ela não trabalha com ferro, né? Então tem um trabalho muito bom de exploração mineral, que garante a questão de segurança, saúde ocupacional, meio ambiente e da questão socioeconômica já na fase de pesquisa mineral. Na fase de operação você tem o CIAT, que é uma caixinha aí que eles chamam da sustentabilidade, que a gente está pegando muita coisa interessante deles, e ela já tem um manual de mining closure, que é um tema que está sendo discutido agora. O Copan está até votando na Câmara do Copan técnica essa questão da regulamentação de uma legislação para fechamento de mina. E a Anglo tem, eu tenho participado, eu sou membro dessa Câmara, na questão do fechamento de mina. Então, a gente pensando aí no quadrilátero ferrífero futuro, acho que eu quis trazer isso aí para dividir com vocês, essa questão nova de você estar implantando um projeto numa região nova e ter que trazer toda essa questão um pouco diferenciada, mas não muito do que já se faz hoje. Mas é óbvio que a gente está em 2010 ainda, quando a gente falar em 2060 ou 2050, essa daí é o começo da evolução, né? A questão da sustentabilidade, da dividir com a comunidade as decisões de um projeto de mineração. Acho que é isso. Acho que só finalizando, a Anglo Mundial ela está hoje no Dow Jones Sustainability Index com um score aí muito bom em termos de mineração. Talvez outras minerações brasileiras não participem, mas pela Anglo ter a origem inglesa, ela participa desse índice e ela é muito bem cotada. Então isso dá uma tranquilidade até para nós, né, e para mim, brasileiro, que tem um ideal de implantar um projeto, eu não sei, modelo, não é, eu acho que o nome certo, que você pode fazer modelo de qualquer coisa, até um modelo ruim, né, mas é que de ideal de construir um projeto sustentável onde você tenha o apreço da comunidade e você tenha o apoio da comunidade naquilo que você está desenvolvendo para a região.
né? Obviamente que a empresa visa o lucro dela, mas se a região conseguir entender que a mineração vai ser um passo para ela se desenvolver para o futuro e vai ser uma aliada, eu acho que aí eu consegui cumprir meu objetivo. E você ter uma empresa que você tem ela cumprindo esses índices mundiais aí de sustentabilidade, você sabe que você tem o apoio do lado de lá e você pode ousar e está criando cada vez mais condição de ter essa relação harmônica. Muito obrigado a todos aí. Opa, desculpa. Carlos, muito obrigado. Eu queria fazer só um comentário. Nós estamos à disposição para apoiá-los lá na agência, tá? Já comentei com algumas pessoas. Nós estamos fazendo um trabalho grande hoje com a agência metropolitana e aqui com o Alto Paraupeba. Então, já tem uma experiência interessante, né?